Bom dia, estamos aqui para mais uma live nessa manhã, dia 20 de dezembro. Eita, o ano tá acabando, o Natal tá chegando e nós estamos aqui, seguimos firme e forte com a nossa live todas as manhãs. E o nosso assunto de hoje é: seja autor de sua história. Um tema intrigante e que eu gosto muito. E que eu tenho estudado bastante também. Tenho me aprofundado um pouco mais, e ser autor da nossa própria história é um desafio para todos nós, e nem todos estão dispostos a isso. Sabia disso? Só que, consciente ou inconscientemente, né, tendo essa clareza, esse entendimento ou não, cada um é autor da sua própria história. Uns entendem isso, se dispõem a isso, buscam aprofundar nesse entendimento para construir uma história que de fato vai deixar um legado e fazer uma diferença nessa sociedade. Outros simplesmente estão levando a vida, deixando a vida o levar. Mas aí a minha pergunta é: quem é você nessa história? Quem é você? Qual é o seu posicionamento? Como você tem acreditado, se posicionado, buscado conhecer e construir a sua história? Que legado você quer deixar? Então fica comigo até o final dessa live e nós vamos falar sobre isso, porque é uma área que eu gosto muito de falar. Inclusive, eu falo sobre isso aqui na minha mentoria, né? No relacionamento de pais e filhos. E cada pai, cada mãe está construindo uma história. E nós, como pais, nós não construímos histórias apenas de nós, mas nós construímos uma história na vida dos nossos filhos, inclusive. O que nós fazemos por eles e neles e com eles está construindo a história na vida deles. Sabia disso? Aí, nem sempre os pais constroem algo tão bom, né? Tem várias histórias, né, gente? Cada um de nós temos uma história de vida. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de ter um pai que foi presente, um pai companheiro, mas mesmo assim ele cometeu falhas e trouxe dores para mim. Que agora, como adulta, eu estou precisando ressignificar, estou precisando ajustar, estou precisando sarar em mim. E isso que é lindo de cada um de nós. Porque depois que nós crescemos e temos entendimento, nós podemos reescrever, digamos assim, a nossa história. Então, seja bem-vindo a estar comigo. Vamos lá, deixa eu ler, não vou começar a falar porque é um assunto que eu amo. E deixa eu seguir o texto. Vamos ver qual é o nosso texto-chave de hoje. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. 1 Reis 2, 1 e 2. Então essa foi uma conversa que Davi, o rei Davi, teve com seu filho Salomão, o homem mais sábio desse planeta. Ele instruiu o seu filho, ele conversou com o seu filho e ele direcionou o seu filho para seguir a vida, o legado. E olha quem foi Salomão, né? Então vamos seguir. Suas ações, entenda isso. Oi, Julie, seja bem-vinda, amada, Deus abençoe. Uma honra ter você aqui. Suas ações não precisam ser notadas na terra, elas precisam ser notadas nos céus. Esse é um desafio para todos nós, entendermos e praticarmos, bom dia, essas ações. E entender que as nossas atitudes, as nossas ações, elas estão registradas no céu. Quando nós entendemos isso, eu tenho refletido nisso essa semana, gente, por incrível que pareça. O que nós fazemos quando ninguém vê? E eu estava analisando algumas situações, alguns casos, de pessoas que fazem as coisas tão ocultas, tão escondidas. E por que muitas vezes as pessoas se comportam assim? Aquilo que nós fazemos no oculto, no escondido, nem sempre é algo prazeroso, nem sempre é algo que nós entendemos que é bom. Porque aquilo que é bom, que é agradável, a gente não teme em expressar aos outros.
certo? Então, mas quando nós entendemos que o que nós fazemos, independente de estarmos sozinhos, de estar aos olhos das pessoas, mas está aos olhos de Deus, então as nossas atitudes mudam. Porque nós entendemos que o que nós fazemos, nós não fazemos para o outro apenas, mas nós fazemos principalmente para honrar o nome de Deus. Ah, Helena, mas eu errei. E nós vamos errar. Faz parte dessa jornada errar. A questão é como nós estamos nos posicionando diante do erro. É como nós vamos decidir seguir após o erro. Oi, Luciana, bom dia, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Como nós nos posicionamos diante do erro é que faz a diferença. Não é errar, porque todos vamos errar. A Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Cada um de nós precisamos nos levantar, nos reerguer em Deus, ter a humildade de reconhecer o erro, de pedir perdão, de se posicionar. E quando nós entendemos que cada erro que nós cometemos, ele é um degrau para nós nos tornarmos melhor como pessoa e não errarmos novamente ali, então os erros, eles não serão para a nossa morte. Eles serão para nos aperfeiçoar ainda mais em Deus. Só que a gente precisa entender isso e nos dispor a nos posicionar dessa forma. E seguir adiante. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio exatamente para perdoar os nossos erros, as nossas falhas, para nos santificar, para nos tornar melhor a cada dia, para nos limpar. Ah, Helena, mas tem pessoas que erram demais. E quando que nós vamos parar de errar? Só depois da morte. Quando nós não estivermos mais nessa vida. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos cometer erros. Agora, é lógico que o erro não pode ser algo premeditado por nós. O erro precisa ser algo acidental. Você provoca um acidente proposital? Você quer chocar o seu carro com outro carro na rua? Não, né? Porém, acidentes acontecem. Mas você cuida o máximo para não acontecer. E quando acontece, você vai resolver. Você vai pagar o conserto do seu carro, do carro do outro. Você vai resolver aquele problema, aquela situação. Vai buscar ajuda, vai acionar o seguro, vai no médico, vai fazer o que for preciso. Então assim é na nossa vida. Quando nós cometemos um erro, nós precisamos estar dispostos a fazer o que for preciso para resolver aquele erro, resolver aquele problema. Porque, gente, não existe problema sem solução. Todo problema tem solução, por pior que ele seja. Até um bandido que fez algo terrível, ele paga pelo seu erro. O quê? Ele vai pra cadeia, ele vai ser punido, ele vai ter uma disciplina ali. Mas depois que ele cumpriu a pena, ele está isento da culpa daquele crime, daquele problema. As consequências vieram, mas ele pagou pela pena. Então Jesus, ele veio para pagar a pena por nós. Só que para que nós tenhamos a nossa pena do nosso erro pago, nós precisamos ir até Jesus e falar assim: Jesus, eu errei. Eu pisei na bola aqui. Eu feri a ti. Eu tô me sentindo péssimo. Eu preciso que tu alivie a minha dor. Eu preciso do teu socorro. Eu preciso do teu perdão. E quando nós chegamos a Jesus dessa forma, então Jesus, que já pagou todos os nossos pecados naquela cruz, ele então nos traz a paz para o nosso coração. Porque ele já pagou aquele pecado que nós cometemos. E ao reconhecermos que ele, somente ele pode fazer isso por nós, então nós estamos livres daquela culpa. É assim com todos nós. Por isso é tão importante, e essas lives é exatamente para termos esse entendimento, é para nos conectarmos. Qual é o tema dessa live? Conexão e intimidade. Porque é na intimidade com Jesus, com Deus, com a palavra, tendo esses conhecimentos, é que nós vamos aliviando as dores, as culpas, os fardos dos nossos erros. Gente, nós não somos capazes
de pagar pelos erros que nós cometemos. Tem pessoas que cometem erros terríveis e todos nós cometemos. Seja em pensamentos, seja em palavras, seja em atitudes. Por isso que nós precisamos ter um coração perdoador. Perdoar aqueles que nos ofendem. Por isso que Jesus ensina tanto isso. Ama Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque eu preciso de Deus para ter meus pecados perdoados. Ama o próximo como a ti mesmo. Ou seja, primeiro você precisa se amar, precisa reconhecer que você depende de Jesus para buscar Ele em primeiro lugar. Ao receber esse amor e ter essa atitude, nós vamos ter essa atitude para com o próximo, de perdoar, de acolher. Então nós vamos... percebe que é uma ligação? É uma conexão. Eu falo que é uma engrenagem, que ela precisa estar o quê? Bem alinhada, para que tudo corra bem. Então, se não está bem áreas da nossa vida, é porque não está alinhado. Nós precisamos dessa intimidade, dessa conexão com Deus, conosco mesmo, para termos com o nosso próximo. Mas isso não significa estarmos isentos de erro. Pelo contrário, significa termos um coração humilde, uma conexão com Deus, para reconhecermos nosso erro, irmos a Jesus para termos os nossos pecados, os nossos erros perdoados, e da mesma forma nós agimos com o nosso próximo. Essa é a verdade de Deus para nós. E esse é o segredo para uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida em paz. Se nós não entendemos isso, nós carregamos pesos desnecessários, fardos, lixos. E é por isso que todas as manhãs, quando eu acordo, eu olho para a janela do meu quarto e eu falo: gratidão, Senhor, por esse dia. Gratidão pela tua bondade e a tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre a minha vida. E eu perdoo. Mesmo quando tá doendo, tá difícil, e a vontade que a gente tem, né, que eu tenho, é de pegar aquela pessoa pelo pescocinho, eu vou a Jesus e falo assim: Jesus, me ajude. Eu decido perdoar essa pessoa, mas tá difícil. Mas quando eu me posiciono dessa forma diante de Deus, diante de Jesus, reconhecendo que eu preciso dele até para pedir perdão e para perdoar o meu próximo, isso acontece, gente. Isso vem uma paz no interior, vem um alívio na alma, porque é isso que Jesus quer. Percebe? É esse relacionamento que ele quer de mim, de você, com ele. É esse entendimento e essa dependência dele. É esse amor a ele. E eu vou te falar mais. Só é possível viver isso na prática do nosso dia a dia, perdoando, amando, nos perdoando, quando nós temos essa intimidade com Deus. Quando nós temos essa intimidade com Jesus. Porque sem essa intimidade com Jesus, só pelo nosso querer e pela nossa força e vontade, é impossível vivermos o perdão e perdoar na prática. E isso é bíblico, inclusive. Não me lembro agora qual é o texto. Eu tenho isso anotado em algum lugar aqui. Mas somente quem tem o amor de Jesus é capaz de perdoar verdadeiramente. Porque, gente, a gente passa por situações que, aos olhos naturais nossos, é impossível perdoar. Eu vivi isso. Eu já falei pra vocês, eu já contei aqui. Que eu passei por situações muito dolorosas, de traição, de engano, de mentira. E a minha vontade era que aquelas pessoas morressem. E eu fui orar, porque na minha dor, eu vou orar. Eu vou falar com Deus. Eu vou pra minha intimidade com Ele. E aí ali chorando, reclamando, falando com Deus. Por quê? Sabe ali? Aquela criança birrenta. Por que, Senhor? O que isso aconteceu comigo? Essa pessoa foi injusta comigo. Aí o Senhor falou comigo fortemente, claramente no meu coração. Eliana, você me ama? Pera lá, eu tô reclamando de uma coisa que aconteceu comigo e o Senhor me pergunta se eu te amo. Claro que eu te amo. E ele falou assim: então perdoa. Eu falei assim: mas essa pessoa fez isso e eu tenho que perdoar ela. E ele de novo me pergunta: você me ama? E eu: sim, Senhor, eu te amo. Então perdoa.
E na terceira vez que o Senhor me fez essa pergunta, você me ama mesmo, Elianai? Lógico que não com essa raiva, né? Você me ama mesmo, minha filha? E eu disse, Senhor, eu te amo. Ele falou, então perdoa. E a minha resposta para Deus foi, Senhor, por amor a ti, eu decido perdoar. Mas sara o meu coração, porque tá doendo muito. Gente, quando eu liberei essas palavras, dessa forma que eu tô falando com você, eu conversando com Deus desse jeito. Quando eu liberei essas palavras, foi instantâneo. A fúria, a ira, o ódio, a raiva que eu estava sentindo no meu coração. Foi instantâneo. Eu sentia como que um copo d'água esvaziando, assim. Aquilo saindo do meu coração. E no mesmo instante, aquilo eu senti saindo do meu coração. E aquele ódio, aquela raiva que eu estava sentindo, se transformou em misericórdia por aquelas pessoas. E eu comecei a ter misericórdia. E eu comecei a orar por elas. Eu terminei a minha oração abençoando aquelas pessoas. E eu entrei em choque comigo mesmo. Falei assim, gente, como que eu posso estar abençoando alguém que eu queria que morresse há pouco tempo, há poucos minutos atrás? Mas isso não foi de mim. Foi a minha decisão, por amor a Deus e obediência à palavra, que mudou o meu sentimento. Eu precisei ter uma atitude antes. Então você percebe que quando nós estamos em Deus, conectado com Deus, em intimidade com Deus, nós vamos tomar decisões e atitudes na nossa vida, mesmo que contrária ao nosso querer e à nossa vontade. Mas por amor e obediência a Deus, nós fazemos. Mas eu vou te contar um segredo. É a melhor coisa que a gente faz na vida. Por quê? Porque sabe essa paz que você busca, que você deseja? Sabe esse alívio pro seu coração? Sabe essa força e esse renovo? Essa coragem que a gente precisa, que todo mundo deseja, mas que poucos têm? A gente só encontra em Deus. Mas a gente só consegue ter essa conexão com Deus quando nós temos intimidade com Ele. E quando nós decidimos obedecer a voz dEle. Bom dia, Fran. Seja bem-vinda, amada. Deus abençoe. Bom ter você aqui. Então, amados, essa é a causa pelo qual eu estou aqui todas as manhãs. Pelo qual Deus me trouxe todas as manhãs a estar aqui, ao vivo, que é muito desafiador para mim, inclusive. Para que você entenda que sem conexão e intimidade com Deus, a nossa vida aqui se torna pesada, dolorosa. E a paz que você procura, o alívio, o amor que todos nós desejamos, a gente só encontra nessa conexão de intimidade com Deus. E esse é o meu desejo, que você viva essa realidade. Que você conheça Jesus na intimidade. Que você tenha uma experiência com Ele todos os dias. E essa é uma das experiências que eu tive. E eu tenho uma experiência todos os dias com Deus. Não como essa, mas as pequenas coisas. Ontem mesmo, eu tive uma. No trânsito, me distraí e tinha um caminhão parado à frente, e o trânsito intenso, né? De repente, todo mundo freou rapidamente. Gente, e eu distraída. Foi o anjo. Eu falei assim, e eu na hora eu reconheço assim, oh, obrigado, anjo do Senhor que me guardou, que segurou o meu carro. Porque eu freiei tudo que eu pude. E eu quase bati na traseira do carro. Ah, Elianai, mas isso é uma bobeira, isso acontece. Pra mim é o livramento de Deus. Porque eu estava distraída. Eu poderia ter batido ali e ter causado um acidente. Mas todos os dias, quando eu acordo, quando eu levanto da minha cama, eu falo, Senhor, me proteja, me guarda desse dia. Esse é o melhor dia. Gratidão por estar comigo. Gratidão por ser o meu Pai, por me proteger, por me guardar. Pela tua bondade e misericórdia que se renova a cada manhã. E eu também já falei pra vocês que todos os dias à noite, eu tenho um caderninho que eu escrevo ali pelo menos 7 gratidão do dia. São atitudes simples, amados, mas que fazem toda a diferença na nossa vida. Eu reflito sobre o dia, sobre o que eu fiz, sobre o que eu falei. Se eu falei, se eu agi com alguém que eu percebi que não
que eu não deveria ter feito assim, eu peço perdão para essa pessoa. Eu reconheço, eu vou lá. Inclusive ontem eu fiz isso. Ontem à noite eu tive uma conversa aqui em casa com um amigo que estava aqui. E aí ontem eu amanheci o dia, eu falei assim, gente, eu não precisava ter falado aquilo. No café da manhã eu já falei com ele. Ele estava aqui em casa ainda, eu já falei com ele assim, ontem depois que eu tive aquela conversa, eu não me senti bem, não precisava de ter falado. Não era nada a ver, sabe? A gente não estava falando mal de ninguém, estava contando uma situação que aconteceu comigo. Mas não precisava de ter falado, tocado naquilo de novo. Aí ele brincou comigo, não é nada a ver, você só desabafou. Eu falei assim, entende? Então é essa humildade, essa simplicidade que nós precisamos aprender e exercitar todos os dias. E que muitas vezes, amados, nós não temos. Sabe por quê que a gente não tem? Porque o orgulho toma conta do nosso coração. Porque o orgulho nos impede de viver a humildade, a simplicidade, a alegria, a intimidade, a conexão com Deus. A gente acha que a gente é autossuficiente, que a gente já tomou decisão. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Não me arrependo. Sinto muito que você tenha um coração duro assim, eu me arrependo. E quando eu me arrependo, eu vou lá e peço perdão. Reconheço. Por isso, olha, me desculpa, eu me arrependi de ter falado isso pra você, de ter agido assim. Não deveria ter feito. Então, é no dia a dia, é nas pequenas coisas que a nossa intimidade com Deus vai sendo construída. E é esses detalhes do nosso dia a dia. E a Bíblia é muito clara. Os humildes serão exaltados, mas os orgulhosos serão humilhados. E aí um dia eu fiz uma pergunta para uma pessoa assim, olha, o que você prefere? Ser humilhado ou ser exaltado? Ninguém vai querer ser humilhado, né, gente? Só que o segredo para você não ser humilhado é ser humilde. É reconhecer o erro, é pedir perdão. Então, quando nós entendemos a palavra, a vida se torna mais leve. Sabe, o alívio aqui dentro é maior. Você elimina fardos e cargas desnecessários. As dores nas costas diminuem. Você sabia que muitas dores nas costas é de pesos e fardos que você está carregando desnecessário? De lixos na sua mochila que você está levando? Porque tudo se materializa no físico. No físico, as doenças inclusive, é consequências de fardos, de cargas desnecessárias que muitas pessoas carregam. Doenças mentais é fardos, pensamentos, acúmulos de pensamentos, de sentimentos desnecessários que as pessoas carregam. Não se engane. Essa é uma verdade cientificamente comprovada. E na minha mentoria eu falo muito sobre isso. A importância de nós nos esvaziarmos, remover os lixos da nossa vida. Eu sempre falo que nós somos uma casa. E uma casa, se todos os dias você for limpar ela, tem sujeira. Imagina uma pessoa que nunca para limpar os lixos acumulados nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, no seu coração, na sua vida. Vai ficar doente, gente. É por isso que tem pessoas que chegam 60, 50 anos, parece que tem 100. Porque tá carregando tanto lixo desnecessário. Enquanto poucos, porque infelizmente ainda é poucos, mas eu declaro que sejam muitos, chegam aos 90 anos, 100 anos, e tá aí, ó, feliz da vida. Então, gente, fugiu totalmente a palavra, mas olha, a palavra hoje é essa. É o que o Senhor trouxe ao meu coração e eu comecei a falar e não parei mais, né? Não tem nada a ver do texto. Não tem e tem, né? Porque o tema é seja autor da sua história. E eu te pergunto, que história você está escrevendo? É uma história de dor, de mágoa, de acúmulos de sentimentos desnecessários, de rispidez, de orgulho? Como você está construindo a sua vida? Já parou para pensar em si mesmo? Ou você se acha o bonzão ou a boazona?
Ninguém é bonzão e boazona. Ninguém. Nós somos todos iguais diante do Senhor. O que nos difere um do outro é a nossa humildade, é a nossa obediência, é a nossa conexão com Deus. É isso que nos torna e nos faz diferentes uns dos outros. Somente isso. Não é o dinheiro que você tem. Isso só te coloca diferente, morar numa casa diferente, andar num carro diferente. Mas como seres humanos, como pessoas, somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Independente do lugar que more. E eu sempre ensinei isso aos meus filhos. Minha filha, você pode chegar diante do presidente da República. Você o respeita como autoridade. Mas como pessoa, lembre-se, você é igualzinho a ele. Ninguém é melhor do que ninguém. Como humano, nós somos todos iguais. Porque Deus nos fez assim. Então, amados, que nós possamos meditar nessa palavra hoje. Que nós possamos refletir sobre isso, porque essa é a palavra que Deus tem para mim e para você. Hoje, nesse dia 20 de dezembro de 2024. Deus abençoe poderosamente a sua vida. E que essa palavra venha ser como remédio para a sua mente, para o seu coração. E que o Espírito Santo do Senhor complete a mensagem para que você entenda com clareza e você decida construir uma história de leveza, de amor, de comunhão e intimidade com Deus. De perdão, porque essa é a vida, essa é a realidade que Deus tem para mim e para você. Nós só precisamos estar dispostos a isso. Eu estou. E você? Lembre-se, os humildes são exaltados por Deus. Mas os orgulhosos são humilhados. Então decida. Você quer ser humilde? Ou você quer ser exaltado ou quer ser humilhado? Se quer ser exaltado por Deus, seja humilde. Porque se decidir ser orgulhoso, infelizmente serás humilhado. Essa é a verdade para todos nós. Vamos orar? Pega aqui na minha mão. Ai, Senhor, gratidão por essa palavra. Gratidão pela tua presença, que é tão real. Eu sinto a tua presença aqui, Pai. Gratidão por cada pessoa que está assistindo essa live, que está recebendo essa palavra, sendo tocado e impactado pelo teu poder e a tua presença. Gratidão pela intimidade que estamos construindo com o Senhor. Gratidão pela tua presença na vida, na casa, na família de cada um. Eu declaro, Senhor, e eu profetizo sobre essas vidas que estão aqui me assistindo, em algum momento, onde elas estiverem, que a tua presença possa entrar no coração, possa trazer entendimento e clareza desta palavra, trazer transformação, trazer vida e a vida abundante que o Senhor tem para todos nós. Eu declaro sobre essas famílias, sobre essas pessoas, o teu amor, a tua paz, a tua alegria, a humildade. Que cada um que se conectar com essa palavra decida ser humilde. Porque ser humilde é prazeroso. Ser humilde é nos conectar contigo. Ser humilde é te conhecer. Ser humilde é obedecer, é reconhecer o erro. Ser humilde é leve, é prazeroso, Senhor. Quando nós entendemos isso e praticamos isso, é maravilhoso. Porque viver essa humildade nos coloca em lugar de honra, em lugar de privilégio, que o Senhor nos coloca. Porque essa é a tua promessa para todos os humildes. Eu te agradeço, Senhor. E que as pessoas que ainda estão agindo com orgulho, Senhor, que tu possa trazer entendimento ao coração delas. Quebrar o orgulho e transformá-las pelo poder da tua palavra e do teu entendimento. Esse é o desejo do meu coração, para que elas também possam viver a plenitude, a alegria, o amor e a conexão de intimidade contigo. Esse é o meu desejo e é isso que eu declaro sobre a vida de cada um. Declaro sobre Israel, sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, sobre todos os meus irmãos na face da terra. Eu declaro essa palavra. E o meu desejo, Senhor, é que todos vivam em intimidade contigo, te conheçam verdadeiramente, conheçam o teu amor, a tua bondade. O quão é bom estar em intimidade contigo, te conhecer a cada dia. Gratidão, meu Pai.
eu te louvo e te agradeço por essa manhã, por esse dia. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, tenham um excelente dia. Doud, você acabou de entrar. Volta lá, good morning. Volta lá e assiste a live porque tá linda. Meu Deus, como foi poderosa essa live hoje. Nós estamos encerrando, mas declaro sobre a sua vida a bênção do Senhor, o amor, a paz e a alegria do Pai sobre sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Tenham um excelente dia. Gente, amanhã eu vou estar fazendo a live em um lugar novo, diferente. Eu vou viajar e as lives essa semana serão em lugares muito diferentes. Vou ver se eu consigo fazer no horário, tá, gente? Mas em algum momento eu vou fazer. Então, coloque o sininho aí para quando eu entrar ao vivo aparecer para você me assistir ao vivo. Porque essa semana eu vou estar fora. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Deus abençoe poderosamente. Tenha um dia extraordinário. Eu declaro sobre a sua vida. E eu te vejo amanhã. Beijo no seu coração. Deus abençoe a cada um que entrou aqui ao vivo e a cada um que vai assistir essa live em outro momento.